Estou aqui com o David. David, muito obrigado por nos atender. Prazer, Silvio. David trabalhou durante muitos anos nos Estados Unidos fazendo rapel, trabalhou lá a mesma empresa que ele tem hoje aqui, o Grupo Encop, ele tinha lá com o mesmo nome. Então, ele é uma pessoa altamente experiente que está neste mercado de fachada há algum tempo, né? Desde os Estados Unidos, né, David? Perfeito. Me diga uma coisa, David, quando é que começou esse seu pensamento de trabalhar? Como é que foi você começar a trabalhar em altura? O que é que lhe motivou lá nos Estados Unidos? Que eu sei que você começou nos Estados Unidos a trabalhar com altura. O que lhe motivou? Joia. Na realidade, é um pouco engraçado esse início de histórico, porque tudo começou na área esportiva, né? Eu vim de uma linhagem de treinamentos e trabalhos em alturas, especialmente voltado para o turismo de aventura. E a partir disso, eu vi a necessidade realmente de iniciar um trabalho mais técnico. Saí da área esportiva e entrei na área da construção civil, me formei também na área de engenharia e a gente linkou, como eu me especializei em altura, nós linkamos toda essa característica do trabalho em altura com a questão da origem do rapel ou do alpinismo industrial. Tudo começou a partir disso aí. Quer dizer que lá nos Estados Unidos você já derivou da parte de esporte para a parte de engenharia civil? Para a parte de engenharia civil, positivo. Começou a fazer fachadas lá nos Estados Unidos? Os primeiros trabalhos, as primeiras intervenções em altura, o acesso às tecnologias que os Estados Unidos têm. A gente tem que reconhecer realmente, é um pessoal que eles primam muito pela inovação, pela tecnologia, especialmente para facilitar o dia a dia da execução, seja ela qual for. Sei. Então, você foi o precursor aqui em Pernambuco do rapel para trabalhar em eletrificação e economia. Como é que se fazia isso antes da técnica, Silvio? Para os ouvintes aí do canal entenderem. Você tem um divisor de águas. Na realidade, você tem, a partir da norma 35, da NR 35, o mercado brasileiro cria toda uma plataforma segura para o trabalho em altura. Antes disso, não. Você tinha aquele pedreiro, você tinha aquele fachadeiro que se lançava na balança fachadeira com cabos de aço, se lançava com um equipamento de madeira improvisado, um gancho pescador, né, que eles fazem com alguns serralheiros. E isso trazia, além, obviamente, da sensação de insegurança, de fato, o aumento dos índices de acidentabilidade. Sei. Então, com o advindo da NR35, com a separação da questão da segurança do trabalho em altura da construção civil, saindo da NR18 e começando a tomar forma como NR, como norma própria para o trabalho em altura, tudo começou a se desenvolver, a se vestir em torno disso. E hoje nós temos, inclusive, o subitem da norma, quando se fala em altura tem que se falar de norma técnica, nós temos o subitem 35.5, que versa sobre ancoragem predial, que hoje é o precursor para qualquer trabalho desenvolvido em altura. E o que é interessante, né, é que na época que eu comecei a engenharia, as balanças eram montadas numa madeira com um bocado de saco de areia, contrapeso, lá. E esses ganchos cravados na laje já foi uma evolução. Perfeito. E agora o que acontece? Porque como a gente sabe, né, quando você bota aquele gancho, você tem uma corrosão de anel ali que vai debilitando e ninguém vai se alertando quanto a isso. Perfeito. Então, esses novos inserts que você utiliza, que está na norma, que tipo de material eles são para que a gente tenha a certeza que não vai ter esse problema que teve nos ganchos? Você tocou num assunto fundamental. Na realidade, todos os inserts utilizados hoje precisam estar submetidos e estarem aptos pela NBR 16325. Além da NR35 e, obviamente, a portaria 318, que substituiu a antiga 157 do Ministério do Trabalho. Eles precisam ser em aço inox, não importa a família. Normalmente, né, por convenção, se utiliza as fábricas, etc., as fundições, se utiliza do aço inox 304. Tá? Mas pode ser 316, pode ser o A5, existe uma família de aço inox muito vasta. Mas é necessário, a norma ela é bem clara, tem que ser aço inox. Por que disso? Como você bem disse, as ancoragens antigas, ou esses vergalhões que nós encontramos nas cobertas dos edifícios, eles são de aço carbono. Estão sujeitos a um intemperismo, estão sujeitos à corrosão. O que está engastado no concreto, na laje, está sob uma determinada proteção. O que está aéreo, visível, está sob outra influência. Está mais sofrido, mais degradado. E é exatamente aí que mora o perigo. As balanças, as intervenções com
alpinismo, as intervenções com balancins, seja o método qual for, de acesso em altura, através das fachadas prediais ou galpões industriais, esses pontos, chamados pontos estruturais, eles precisam estar aptos através de um laudo técnico, através de um projeto, de um APR, inclusive, de uma análise preliminar de riscos, para determinar se aquele ponto realmente ele está apto a ser utilizado ou não. Tá? Tem que ser em aço inox. Fábio, muito obrigado. Vamos lá mostrar como é que é isso aí? Agora, antes de começar, David, você chega numa edificação, eu estou vendo aqui que você já colocou alguns insetos, ainda vai colocar mais. Perfeito. Primeira coisa que faz, quando você chega, você é contratado para colocar as ancoragens no prédio. Qual é a primeira coisa? Avaliar a estrutura. Então, os elementos estruturais precisam ser bem identificados. A partir disso, é criado um as-built, é redesenhado a planta, porque cada edifício, cada estrutura tem sua anatomia, tem seu formato, e aí a necessidade de dimensionar, ou dimensionamento dos dispositivos. Então, cada edifício ele tem uma característica particular. Uns edifícios com 80 pontos, outros com 25. Então, depende muito da necessidade de pontos de cada coberta, de cada laje de coberta. Ou seja, você mesmo tendo a planta, um edifício novo, você tem que ir no local, conferir onde é que está realmente a espessura daquele concreto, se está ali perfeito. Exatamente. Seção interna do concreto, os elementos estruturais, se o projeto prevê fixação vertical ou horizontal, ou seja, platiband ou laje, tudo isso é previsto na visita técnica que se faz necessário em cada projeto. Cada projeto é único. Então vamos lá começar a furação? Antes de começar, Dave, eu percebi que aqui nesse prédio você tem esses insetos antigos aqui. Isso aqui é o que a gente até falou naquela parte, vamos conversando na teoria, que é o que não se deve fazer, né? Você pode mostrar na prática aqui por que não deve fazer. Perfeito. São os conhecidos urubus, né? Isso aqui é um projeto original ainda da época da construtora. E é o convencional nas edificações da região metropolitana. É o que não se pode mais. A norma ela não permite mais esse tipo de ancoragem, porque já foi explicado isso. Existe uma corrosão, existe uma diminuição da seção desse uma corrosão de anel ali, né? Uma corrosão de anel e você perde a resistência superficial. É sabido que esses pontos eles estão engastados no concreto, na laje de concreto. Mas, infelizmente, se a gente aplicar aqui o equipamento de carga, a gente prova o arrancamento, o desagregamento desse elemento facilmente. Então, é isso que não se permite mais. A gente está agora substituindo por um método normatizado, um método seguro. Veja aqui, ó. Você percebe aqui, ó. Já que está, ó, estourado aqui, ó. Então, cada vez mais esse aço está perdendo a sua resistência. E com o tempo não vai se percebendo e pode até, como várias vezes já aconteceu, de ter sinistros, porque ele vai romper abruptamente, que é como se estivesse fazendo um teste de tração nele o tempo todo. E se você não tem a noção de qual é a resistência desse aço, você vai acabar tendo um acidente, como diversos que David já participou e já viu alguns acidentes, como acidente que teve aqui em Recife. Em altura. A maioria, na verdade, é por conta ou da inoperância ou da falta de conhecimento técnico da equipe, do operador, do fachadeiro. Né? Agora há pouco mesmo, conversando, a gente viu ali um pessoal trabalhando numa fachada. Consequentemente e seguramente ninguém ali está ancorado. A gente aqui tem uma proteção maior pela platibanda, pela segurança da própria laje, mas é comum. Então esses pontos eles trazem, ao invés de segurança, insegurança, porque eles induzem o fachadeiro, o operador, o funcionário, né, daquela construtora ou daquele terceirizado a utilizar um elemento que seguramente pode colocá-lo em óbito. Ou seja, você vai colocar os insertos e vai serrar todos esses tudo materiais. Aqui vai ser eliminado. Que bom. Eles vão ser totalmente eliminados. Eles saem da situação de engastamento e a gente deixa a laje livre desses insertos. E passa a ser utilizado apenas os normatizados nas platibandas. Quase 3 toneladas. Passou aí 4 toneladas, é muito rápido. 5, 6. Já houve um descolamento do revestimento cimentício, já é perceptível. Ele sente uma resistência. Travou em quanto, Fábio? 6.500. 6.500. 6 toneladas e meia. Quer dizer, só precisava suportar 1,5. 1,5. 6,5. Vamos ver agora, com a remoção do cabeçote, como é que se comportou esse insert. Alivia a válvula de pressão, Fábio.
Então ele vai remover o cabeçote e a gente vai identificar. Quer dizer que Fábio não teve nem força para dar mais pressão. Exatamente. A capacidade ainda é o dobro. Ele ainda vai a 12 toneladas. Ele foi só até a metade. O que estourou foi o revestimento em cima, né? O revestimento cimentício. Vamos ver aí a situação da barra roscada. Dá uma mexida. Aparentemente... Perfeito. Por perfeito. questões de estresse, a gente vai inutilizar esse ponto. Porque isso aqui você deu uma carga muito maior. Uma carga muito elevada. Pode ter causado algum estresse. No momento que você lança a balança, como já foi elevado a um estresse desnecessário, e por questões só de segurança, a gente vai inutilizar para o elemento que for contratado para manutenção em altura, não utilizar esse ponto. Esse vai ser neutralizado. Então eu agradeço a David esse teste, porque não é uma coisa que ele faz corriqueiramente. Claro que ele não vai ficar colocando insert e causar o estresse e ter que retirar e remover. Então foi só mais um dado que ele jogou aqui no Engenharia Play, que ele vai dar uma garantia muito grande, porque se você, na norma, necessita apenas de 1,5 toneladas, você bota 6 toneladas, ou seja, você tem certeza que é um processo de qualidade, ok? É isso. O produto está inserido, sobre as normas técnicas, sobre o procedimento padrão operacional e pronto. Nesse momento, em 15 minutos por ponto, você já libera o insert ou o dispositivo de ancoragem predial para o uso imediato. Então veja, isso é exatamente o que você tem que pensar. Quando você vai fazer um sistema de ancoragens para o seu condomínio, quer seja predial, shopping ou mesmo industrial, você tem que usar uma empresa de qualidade, uma empresa que tenha todos os parâmetros de dimensionamento, todos os produtos com a norma e que teste o produto para que você tenha tranquilidade de utilizar. Agradeço o canal SA Soluções, Beleza. Engenharia Play. Veja, então se você quer se tornar mais um a promover ancoragens, faça todos os cursos, todos os treinamentos, treine sua equipe. O mercado está muito grande, o mercado está aberto. Poucos prédios têm esse sistema. Então, vamos aumentar essa demanda e, como já disse, este grupo faz parte da nossa qualidade. Forte abraço.